resposta e padrão sejam encontrados. Então a gente desvalida. Como que a gente valida? Que aí é uma pergunta que, inclusive, os entrevistadores, os analistas, sempre que entram na Urban perguntam. A gente escuta, assim, o material, todos os materiais são transcritos, são lidos, ouvidos, porque a gente sabe que ler e ouvir e ver é completamente diferente. Tem a questão de entonação da voz, né? Completamente, um não e um não é completamente diferente pra gente na Pali. Por isso, também dentro da Urban, a gente tem um contato muito próximo com todos os nossos entrevistadores. Então, a nossa equipe é formada por profissionais ligados à Urban, todos funcionários da Urban. A equipe fica toda junta numa sala exatamente para ter esse contato e essa troca de experiência. Então a gente escuta, a gente conversa com o entrevistador para entender qual que é a lógica daquela entrevista ter sido boa ou não ter sido boa para validar ou não material. E a lógica de ter sido boa ou não ter sido boa é um pouco da nossa mágica lá na Urban, por que aquele cara fica e aquele cara não fica validado. Agora, vamos retomar um pouquinho essa questão que você falou do se despir, né? Para ouvir o entrevistado sem os seus próprios filtros, digamos assim. E como é que fica aí você, na hora que você tem que vestir, então agora a roupa do cliente para apresentar, né? Então você tem um cliente aí que é um empresário, um presidente de uma empresa, a diretoria de uma empresa, às vezes é um prefeito, um governador, etc e tal, e aí você tem que mostrar aí respostas consistentes e confiáveis, e embasar os planos de negócio, dimensionar riscos, coisa e tal. Como é que fica o outro lado da moeda, né? Na hora que você chega no cliente? Como que é vestir aquela roupinha do cliente, né? A gente vai pro nosso terno. É exatamente assim. Qual que é a nossa lógica? Quando a gente está ali falando com as pessoas, a gente realmente tenta apagar a nossa vivência paulista, o nosso viés para enxergar. Quando a gente veste a roupa do cliente, a gente veste aquela roupa do cara que tem o risco do dinheiro dele, o impacto do produto, como que a gente fala? Risco do negócio? É o risco do negócio, mas ele tem o parceiro dele, o investidor, o sócio, a pessoa que está prospectando, o dono do cliente. Então o dono do cliente não, o dono do terreno, e a gente veste essa roupa para entender quais são os riscos dele. Quando a pessoa, o entrevistado, conta pra gente o que ele quer, ele não tem risco no que ele quer. Ele tem um padrão, um poder aquisitivo que impede, claro, que se ele pode pagar R$100 de condomínio, de repente que ele tem um campo de golfe dentro do prédio dele. Então a gente faz esse jogo do que é possível. Para o cliente é a mesma coisa, do que é possível para o cliente. Não adianta eu vestir a roupa do entrevistado e querer criar um produto super grandioso se está fora do escopo do cliente. Então é vestir o briefing do cliente, o dinheiro do cliente, o risco do cliente e decidir junto com o cliente se a gente faz um condomínio com quantas unidades, o que a gente vai fazer exatamente com o dinheiro, com o risco, com o tempo, muitas vezes, que o cliente tem para fazer aquele determinado investimento. Uma curiosidade minha, o cliente, por exemplo, quer construir um shopping center na área X. Então vocês fazem uma pesquisa e mostram por A mais B que se ele construir um shopping center naquela área X vai ser um fracasso ou não tem muita chance de não dar certo. Os clientes normalmente ficam... Qual é a reação dos clientes quando a ideia, a hipótese, né, o projeto deles se comprova inviável, não recomendável pela realização de uma pesquisa? O que acontece quando a resposta é muito negativa? Já aconteceu com a gente respostas muito negativas. A pesquisa Quali, mesmo a análise da Urban, a gente também tenta minimizar os riscos do negócio do cliente. Então, às vezes o cliente chega pra gente e ele quer fazer um shopping em determinado terreno, mas ele quer fazer, mas ele não diz que não quer fazer determinados produtos. Então, a gente faz uma série de estudos que elenca para ele outras possibilidades de produto. Então, por exemplo, o shopping aqui não é tão viável por acesso, mas esse outro produto é tão interessante, ou mais interessante para você, tá dentro do seu escopo, do que você consegue fazer, às vezes não tá. E às vezes ele fala, não, mas tem que ser um shopping. E aí a gente faz o estudo, não de como não dá, mas de como minimizar o risco para dar. Como fazer com que esse shopping, já que ele quer um shopping de qualquer maneira lá, seja o mais viável possível. Exato. Então a gente minimiza os problemas. Ou aponta claramente quais são os riscos que ele tem. Porque é uma decisão, a gente ajuda o cliente na decisão. Mas a gente não necessariamente faz a decisão pelo cliente. Então a gente ajuda a minimizar riscos. Então se a gente tem informações para embasar a decisão desse cliente. Então se a gente tem um problema de acesso que não leva os clientes a determinado terreno, os clientes potenciais do shopping para determinado terreno,
que a Urban pode ajudar dentro do viário, como que o cliente pode tentar conversar na prefeitura para criar novos acessos ou novas sinalizações, como que o shopping pode trabalhar em contrapartida para criar novos acessos para ele, como a gente pode criar chamarizes em determinadas áreas, ou que tipo de shopping, ou que tipo de produtos, que tipo de atrativos mobilizariam as pessoas para uma determinada região, porque às vezes é longe, ou às vezes está fora da lógica das pessoas de consumo do ponto. Então, como minimizar esse não vou até ali, ou isso não me interessa para a pessoa poder ir. E a gente ajuda o cliente nesse trabalho. E às vezes você como publicitário, a gente ajuda às vezes na publicidade mesmo. Como criar uma publicidade diferente, para fazer com que a pessoa se interesse, ou pelo menos saiba que aquilo existe. E aí são os vários momentos que a gente pode entrar com pesquisa. Ok. Para você que está começando a nos assistir agora, o Urban View de hoje está entrevistando a Nami Casava. A Nami, ela é coordenadora do Departamento de Pesquisa Qualitativa da Urban Systems, e a gente está conversando sobre o nosso olhar da semana, que é pesquisa qualitativa, como compreender o comportamento do consumidor no tecido urbano. E a Nami está dando uma aula para a gente aqui de pesquisa qualitativa. Caetano, a gente tem participação dos internautas? Sim, Roberto. Tenho duas perguntas aqui da Fabi para a Nami. São duas perguntas bem diferentes, acho que é melhor fazer... Faz uma por vez então, vamos fazer a primeira e depois a segunda. Ela disse aqui o seguinte, primeiro, Nami. A pesquisa qualitativa é mais participativa, portanto, menos controlável do que a quantitativa? A pesquisa quantitativa, ela é, por essência, extremamente controlada. Então, eu não posso ter distorções, porque senão eu busco respostas diferentes para fazer uma estatística. Então, dentro daqueles 80%, eu não posso ter uma variação do que foi perguntado, ou da forma que foi perguntado. Na qualitativa, ela pode sim ser mais difícil de ser controlada, e aí, de novo, a capacidade do entrevistador, de como controlar o entrevistado ou o grupo que se modera a conversa. Então, sim, ela pode ser mais difícil e ela pode ser incontrolável. Quando ela é incontrolável, geralmente é porque ela não está dando certo. O lance e a jogada está em controlar a pesquisa. Então, como fazer com que as perguntas, as respostas caminhem pela espinha dorsal que foi criada no roteiro. Mas sim, ela sofre um pouco mais, e é uma coisa que eu acho fantástico da Quali, que é o poder que ela tem exatamente de não é que ela ser incontrolável, mas de ela não ser extremamente controlada. Então, de você poder criar essa variação e essa maleabilidade para conversar com as pessoas. Então, você pode ser muito mais... pode rolar um jogo muito mais de empatia e troca de informações. Por mais que o entrevistador geralmente nunca dê muitas informações, ele é um jogo muito mais... pode ser muito mais tranquilo a depender do assunto. Ok, vamos para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é sobre a amostra. A Fabi está dizendo aqui, que tamanho é que a amostra deve ter para uma determinada pesquisa, que métodos de amostra usar? O que acontece na Quali e na Quant? É completamente diferente a forma de selecionar a amostra. A pesquisa quantitativa, ela vai ser estatística sempre. Então, a gente vai ter que ter uma definição, uma aproximação da definição do que é o universo, e o universo para a gente entende do que é o todo. Então, se eu vou fazer uma pesquisa no Brasil, qual é o tamanho da população do Brasil? E eu vou fazer estatisticamente uma conta em porcentagem do que é a amostra. Então, a amostra ela vai ter que ser representativa. E aí, lembrando sempre que tem a questão da curva de erro, a confiabilidade da pesquisa, que vai mexer no tamanho da amostra. A qualitativa, ela é diferente. Ela, de novo, como as pesquisas são apropriações do mundo acadêmico. O mundo acadêmico, diferentemente do mundo de mercado, ela tem um tempo para acontecer completamente diferente. Dificilmente alguém no mestrado vai ter que fazer as pesquisas todas em uma semana. O que acontece no mercado? Então, se vira e faz tantas pesquisas. A gente usa esse conceito exatamente, essa abstração teórica para definir as amostras. Então, a Urban vai definir, por conhecimento de mercado, sempre em torno de 10 entrevistas, falando sobre cada chave do nosso roteiro, bem falado, bem listado. A gente sabe que em torno de 10 entrevistas bem feitas, a gente responde e a gente tem uma quantidade de respostas suficiente para chegar nessa operação teórica. O mercado utiliza, no mínimo, 6 entrevistas, quando é essa técnica que a gente está usando, ou um grupo, uma discussão no grupo, muito chamada também de focus group. E a gente vai usar isso. Então, a depender do produto, da quantidade de produtos que o cliente solicita para a gente estudar, a gente vai ampliando, porque a gente sabe que a gente vai ter maior dificuldade em só 10 conversar com tantas chaves dentro de um roteiro.
Então, no mínimo 10 para cada roteiro, para cada trabalho que a Urban fizer. E a gente vai trabalhar sempre com essa ideia da saturação teórica. Então, não necessariamente a gente vai ter um número exato de entrevistas pré-definidas no trabalho. A gente tem um mínimo de entrevistas pré-definidas, não necessariamente um máximo. Muito bem. Nabi, agora você vai me contar uma coisa que é o seguinte. Que seja do meu conhecimento, quando a gente faz uma pesquisa qualitativa, você dá, eu quero saber um grupo de consumidores analisa determinada possibilidade. Para pegar o exemplo que a gente estava falando aqui, a questão do shopping, né? Eu vou construir um shopping, tá? Eu quero ver como é que ele percebe um shopping, como ele avalia, se ele quer um shopping assim, um shopping assado. Aí você junta um grupo de consumidores, né? Mais ou menos nós que somos neófitos no assunto, né? Junta-se um grupo de consumidores, faz-se lá um roteiro, faz-se uma discussão de grupo ou uma técnica qualquer, entrevista individual, questionário aberto, questionário fechado, enfim, conversa com esses consumidores e aí alguém senta ali, faz um relatório e fala assim, olha, esse grupo vai, de uma certa maneira, ele acha que o shopping tem que ser assim, tem que ser assado, tararara. Isso é o que a gente conhece. Agora, na Urban Systems eu sei que a coisa ela é um pouco mais elaborada. A Urban Systems tem particularidades que eu quero agora que você conte para mim. São termos aí como cidade mental, lógica urbana, plano comportamental, né? Isso tem depois essa tua área, essa pesquisa qualitativa que você desenvolve, que deságua nesse plano comportamental, ela é normalmente associada a toda uma questão quantitativa e isso acaba compondo uma análise inclusive de risco, de demandas, etc e tal. Então eu queria que você contasse como é que funciona exatamente essa metodologia, como é que você coordena essa área qualitativa tua, como é que ela se insere, quais são os conceitos metodológicos que existem que diferenciam a Urban Systems em relação a uma pesquisa qualitativa como essa que eu citei aqui, que a gente conhece normalmente. Vou do começo e aí se eu for esquecendo algumas coisas eu saio lembrando. Lá na Urban, o que a gente faz? A gente trabalha com uma metodologia qualitativa quase que na sua essência, quando a gente faz a pesquisa. Nós usamos a técnica de entrevista em profundidade, que se difere um pouco dessa questão de colocar várias pessoas numa única sala. Então a gente faz a entrevista em profundidade, que é quando a gente tem um entrevistado e um entrevistador. A gente não faz moderações com vários entrevistados. Isso para facilitar o nosso trabalho e também para a gente não ter tantas intervenções de pessoas nas pessoas. Então, o local da entrevista é escolhido pelo entrevistado, nós vamos até ele, ou fazemos por telefone, que são as pesquisas por telefone, ou as presenciais, que a gente vai até o entrevistado, muitas vezes no lugar que ele escolhe, que ele se sente tranquilo, que ele está apto a nos receber. Pode ser a casa dele, o escritório dele. Exatamente. Às vezes no shopping, que a gente não gosta muito por causa do barulho, mas onde ele se sinta bem, e a gente faz a entrevista em profundidade. Pra que a gente escolhe a entrevista em profundidade? Para não ter intercorrência. A gente gosta também. Quando a gente faz as discussões em grupos, a gente realmente cria discussões em grupo. Que é quando a gente põe mais de um entrevistado para, entre eles, definir ou discutir determinadas coisas e não só com o moderador. A gente tem que ter, o entrevistador tem que ter um controle mais na mão de ferro, mais preciso ainda, para não cair naquela questão que a Fabi e o Caetano comentaram aqui de ficar incontrolado. Eu não posso deixar que as pessoas briguem lá dentro, e que elas discutam determinados pontos, e sempre pontos que nos interessam, porque às vezes são levantados pontos que a gente sabe que naquele produto não vai fazer tanta diferença. Então a gente escolhe as pesquisas em profundidade. Muitas empresas de mercado